A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos que têm nos acompanhado toda quinta-feira, estudando o Salmo dos Degraus ou os Cânticos de Romagem. Eu convido você nesse momento a estar orando, depois nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus e depois louvar um cântico ao Senhor. Então, por favor, também já deixe sua Bíblia aberta no Salmo de número 131, é o Salmo do Cântico dos Degraus que nós vamos tratar essa noite. Já conserve sua Bíblia aberta no Salmo 131 e também nós vamos louvar o hino de número 104 do nosso novo cântico, tá bom? Então mantenha a sua Bíblia aberta quanto a isso. Nós vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus. Eu estou com dois telefones aqui na minha frente, quero explicar aos irmãos. Portanto, haverá em algum momento em que eu vou estar olhando um pouco para a minha direita e um lado para a minha esquerda, justamente para transmitir aqui pelo Instagram e também pelo Facebook. Então, se eu mudar um pouco a visão, o campo de visão aqui, é porque eu estou olhando para uma das plataformas, tá bom? Então, não se constranja com isso. Vamos orar então para iniciarmos esse momento de estudo da Palavra de Deus. Convido você a estar curvando a sua cabeça para podermos estar orando ao Senhor. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, pelos momentos em que estamos na tua santa e bendita presença. Ó Deus, tu concede a cada um de nós sempre o conforto e o consolo e a iluminação dada pelo teu Espírito Santo para entendermos a tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua presença, pela tua graça e misericórdia, pelo teu poder, ó Deus, o qual nos tem sustentado. A tua graça tem nos dado força, tem multiplicado a nossa fé, tem renovado o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Ser propício a todos aqueles que estão nos acompanhando essa noite, a teus servos e servas na Igreja Presbiteriana em Jardim São Paulo e outros que estão conosco acompanhando esses estudos. Ser propício a nós, ó Deus, é o que nós te oramos agradecidos assim no santo nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu convido você, antes de louvarmos ao Senhor, a abrir a Bíblia, lá na carta de Paulo aos Romanos, acompanhar a leitura no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, nos acompanhe na leitura feita a Deus. 5, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida, que o Senhor nos agracie essa noite, não só apenas com a leitura dela, com as orações, mas também que o Senhor receba de nós o louvor e nos ajude na explicação da sua palavra para aprendermos muito mais da sua santa lei. Nós estamos convidando a todos agora, neste momento, a estarmos louvando o hino de número 104. Abra o seu novo cântico, juntamente comigo, lá no hino de número 104, que tem como título Linda Melodia. Hino de número 104. Hino de número 104, e vamos estar assim louvando o nome do Senhor Jesus Cristo.
pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador, dou toda a glória a Ele, meu Mestre e bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, feliz sempre cantarei. Muito bem, amados irmãos, louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre e eternamente Ele seja louvado. Com as nossas vozes, a partir daqui, dessa nossa caminhada cristã, na qual estamos diante da sua presença, rogando a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, o seu poder e a sua ajuda por todos nós, por mim, por você, pela igreja do Senhor, para o grande encontro, a volta do Senhor, no dia em que o Senhor estará conosco para todos sempre. Muito bem, amados irmãos, eu convido você agora, logo depois da oração, da leitura, também do louvor à palavra de Deus, a estar com a Bíblia aberta no Salmo de número 131. Mais um dos Salmos dos Degraus, o Salmo chamado também Cântico de Romagem, esse Cântico de Davi. Está aqui assinado pelo salmista Davi, quando no Salmo tem Cântico de Romagem. Nós vamos fazer a leitura desse salmo, e aí os irmãos estarão nos acompanhando, acompanhem conosco a leitura, e logo depois estaremos assim estudando a mensagem desse salmo. Diz assim o Salmo 131, Cântico de Romagem de Davi. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração com relação à leitura da palavra de Deus. Deus querido, ainda na tua presença estamos, e isso foi concedido pelo teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo sacrifício vivo na cruz do Calvário, nós tivemos os nossos pecados, os pecados que nos levariam à morte eterna, perdoados. Ó Deus, por isso nós agora temos livre acesso ao Senhor Deus, por meio de Jesus. E é nesse intuito, nesse desejo, ó Deus, do nosso coração, que nós venhamos aprender da Tua Palavra. Por isso, ilumina a nossa mente, os nossos olhos, nosso coração, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei.
Nos ajuda, Senhor, perdoa os nossos pecados. É o que nós te oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o tema essa noite para esse salmo, com relação justamente à estrutura do salmo, a esse cântico de romagem de Davi, no qual escreve o salmista Davi, nós temos o tema mantendo a esperança sem orgulho. Precisamos assim manter a esperança sem um coração altivo, um coração orgulhoso ou um coração arrogante. Então, o Salmo 131 essa noite, nós temos o tema mantendo a esperança sem orgulho. Esse salmo é um verdadeiro hino de fé, irmãos. A poesia aqui literária, ela é escrita também em forma de confissão, assim como é feita essa oração pelo salmista Davi. Embora alguns intérpretes considerem esse salmo como a expressão de todo o corpo da igreja, não apenas vindo do coração do salmista, mas há um clamor final feito pelo salmista aqui nessa oração em benefício a Israel. E isso nos dá a ideia justamente da natureza desse salmo e da bela expressão aqui de humildade que torna esse cântico, ou que tornou esse cântico, uma canção popular entre aqueles peregrinos. Nesse salmo aqui, irmãos, Davi tem o objetivo também de encorajar o povo a lutar incansavelmente e bem como de exortar, a estimular esses irmãos piedosos a reconhecerem, assim como ele, não é? A obediência ao Senhor, a reconhecer a obediência que havia no coração do salmista, a reconhecer a obediência que todo o povo tem que ter, e com isso, claro, dentro desse salmo nós precisamos aprender a também reconhecer que precisamos obedecer ao Senhor e a nos submetermos às suas orientações, porque nada podemos fazer sem a vocação e sem a comissão dados por Deus a mim, a você e à igreja. Então esse é o entendimento do salmista Davi, né? Além da oração que ele fala ao Senhor, ele também encoraja os irmãos a se colocarem em obediência ao Senhor nosso Deus. Esse salmo ele se divide nos seguintes aspectos com relação aos seus versos. É um salmo pequeno, apenas de 3 versos, mas ele nos traz uma divisão que, claro, em termos de estudos mais detalhados, o Salmo nos traz muitos aprendizados, muito conhecimento, a profundidade neste Salmo, do qual, infelizmente, pelo tempo, não podemos tratar aqui. Mas nos versos 1 e 2, o salmista nos mostra aqui que é preciso ter um coração humilde, sujeito a Deus, sujeito ao Senhor e sem orgulho. Esse coração precisa estar humilde diante do Senhor, sujeito a Ele e não orgulhoso. Assim mesmo ele retrata isso que nos expressa aqui na sua frase de início do Salmo, onde ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Então, certamente depois de muita luta aqui, o salmista sente certa segurança de que seus desejos de soberba e orgulho, esse orgulho excessivo, são aqui substituídos pela graça de Deus e de não produzir uma altivez ao seu coração ou um desejo de ambição que venha aos seus olhos. Ele aqui tem a sua alma também acalmada, o que ele vai citar lá no verso 2. Ele tem a sua alma acalmada em seu íntimo, aquietada, há uma paz, uma quietude com relação à sua alma, de modo agora que ele faz essa relação dessa calmaria, dessa quietude, como a de uma criança desmamada no seio da mãe. Não é? Ela já não está mais choramingando pelo seu leite, ela já se nutriu perfeitamente, ela já obteve tudo aquilo que foi necessário para a sua saúde e para a sua satisfação. Então, ela já não reclama mais. É o caso aqui e a posição do salmista nos versos 1 e 2. Se apresentando com humildade, não orgulhoso diante do Senhor e aquietando a sua alma. No verso 3, Israel, segundo o salmista aqui, ele tem o encorajado, né, a esse povo, ele diz que Israel deve aquietar a alma para o Senhor. Por isso, na sua frase, ele diz: espera, ó Senhor, espera, ó Israel, no Senhor. É a expressão do salmista para o verso 3.
espera, ó Senhor, espera, ó Israel, no Senhor. Então, como no salmo anterior, interessante que nós estudamos aí o Salmo 130, e que ele usa lá também a mesma expressão, o mesmo encorajamento de dizer a Israel que espere no Senhor. Aqui no Salmo 131 ele usa a mesma expressão, né? Aqui o escritor fala do seu desejo para que os outros de Israel, aquele povo de Israel, possam vir conhecer sua paz interior. E conhecendo e vendo a paz do coração do salmista, ele vai declarar a esse povo de que essa paz, essa calmaria e essa quietude é tudo por causa de Deus. Deus é o Senhor dessa obra no coração do salmista. Queridos irmãos, então com base nisso que já entendemos sobre essa divisão acerca desse Salmo 131, nós vamos propriamente entrar na introdução do Salmo, e eu quero usar uma ilustração para isso aqui, pertinente com relação à esperança que é citada aí no Salmo, e é justamente, claro, o tema do nosso Salmo, mantendo essa esperança sem orgulho, né? Por que essa relação do orgulho com a questão da esperança? Porque o nosso coração, assim como diz a Bíblia, ele é enganoso e demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? Apenas Deus o conhece, apenas Deus o sonda, apenas Deus restaura o nosso coração para não vivermos para nós, mas sim para vivermos e obedecermos ao Senhor. Então, essa esperança é baseada nisso, é baseada nesse propósito de se ter esperança no Senhor. E essa esperança sem orgulho. O período do Holocausto, irmãos, ocorrido nas décadas ali de 30 e 40, a história registrou isso no século XX, nesse século XX, sobre a questão do Holocausto. Nós lemos, né, alguém já teve a oportunidade de ler sobre o Holocausto. Ele foi o maior genocídio ou propriamente o assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E foi ali, através de um programa de extermínio de raças, que foi patrocinado pelo Estado nazista, liderado por Adolf Hitler e pelo seu partido nazista, ali nos territórios ocupados pelos alemães durante a guerra. Dos 9 milhões, né, numa extensão aqui de números, da quantidade de judeus, dos 9 milhões de judeus que moravam na Europa antes do Holocausto, 2/3 deles foram mortos. Mais de 1 milhão de crianças, pouco mais de 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens, todos judeus, morreram durante esse período terrível da nossa história. Um prisioneiro austríaco chamado Viktor Frankl, ele descreveu os horrores daquela época. Ele foi em concentração e ele descreveu num livro os horrores que houveram e que ele passou durante aquele período de prisão. Ele falou sobre o medo, falou sobre a dor, falou sobre cansaço, também as incertezas e o desespero durante aqueles dias que passou no campo de concentração, especificamente no dia Auschwitz. Mas o que lhe deu forças, onde ele vai relatar também isso no seu livro, o que lhe deu mais força para sobreviver àqueles tempos terríveis foi justamente a esperança. E essa esperança, quando faltava aos outros que estavam com eles ali, estavam presos, quando faltava essa esperança àquelas pessoas, o que resultava nessa falta de esperança era alguns presos, aquelas pessoas que estavam ali, não quererem mais, por exemplo, sair da cama, dos seus beliches de madeira que tinham dentro daquelas prisões. Então, pela falta de esperança, eles ficavam prostrados, não queriam tomar banho, não queriam se vestir, não queriam fazer coisa alguma, não queriam nem falar com ninguém, não ter nenhum tipo de comunicação, só saíam se fossem extremamente forçados na base da disciplina, na base de chicotes, na base forçada dos alemães, e mesmo assim talvez eles quisessem logo serem mortos, para não passar por tanta agonia, por tanta dor, por tanto desespero, e principalmente porque estavam desesperançosos. E mesmo em alguns momentos, com a ajuda dos companheiros que estavam ali dentro daquelas prisões, a pessoa simplesmente, por falta de esperança, ficava prostrada até morrer.
depois de ter perdido a esperança, o que mais ela queria era morrer. A esperança, ela é vital para os cristãos, para mim e para você. Quando ela enfraquece, o resultado da falta de esperança é o abatimento e também o desânimo espiritual. Então, por isso é importante, irmãos, lembrar que estamos numa longa caminhada e que a esperança nessa longa caminhada, para nós, é o combustível essencial. É ela que nos dá ânimo, força para chegar ao nosso objetivo final, que é encontrarmos com o Senhor e estarmos no céu para todo sempre. Então é preciso fortalecer essa esperança com a ajuda de Deus. A verdadeira esperança, ela está fundamentada nas promessas de Deus. Assim como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 15, no versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então veja, isso foi criado para mim e para você, foi criado para a igreja. Essa esperança que foi dada a mim e a você por Deus, ela está fundamentada nas suas próprias promessas, assim como o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos capítulo 15, versículo 4. Mas também há dois detalhes importantes com relação a essas promessas que nos dão esperança. Essas promessas, elas podem ser também aqui resumidas em, primeiro, bênçãos espirituais eternas incondicionais. Elas estão escritas dessa maneira quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então veja, são bênçãos espirituais eternas incondicionais. Elas não são retiradas de nós por condição alguma. E também nos foi dada não condicionalmente, mas incondicionalmente, pela livre vontade de Deus, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Mas não apenas as bênçãos espirituais eternas incondicionais, mas como bênçãos também temporais presentes no nosso dia, na nossa época, e elas sendo condicionais agora. Por quê? O Evangelho de Mateus vai nos responder lá no capítulo 6, versículo 33, quando o Senhor diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, recebemos também a promessa de bênçãos temporais, espirituais, claro, mas temporais, presentes, só que condicionais. Condicionais a quê? A estarmos buscando em primeiro lugar o reino dos céus e logo depois todas as outras coisas nos serão acrescentadas no seu tempo. Então, essas promessas aqui, irmãos, estão firmadas sobre os atributos de Deus. Estão alicerçadas sobre os atributos de Deus. E quais são os atributos de Deus? A sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença. O salmista, no Salmo 62, no verso 5, diz o seguinte: somente em Deus, veja quanto à esperança, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. No Salmo 89, também lá no verso 6, o salmista vai asseverar isso que dizemos agora. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? É por essas razões, irmãos, aqui, que nós lemos agora nesses dois salmos e pegamos essas razões para olharmos para o Salmo 130 e também para esse 131 que estamos aqui estudando hoje, onde vemos aqui Davi finalizando o que ele escreve e sempre declarando, como ele faz 130 e 131, declarando ao povo de Israel, lá no verso 7 do Salmo 130, espera, ó Israel, no Senhor. E aqui no Salmo 131, lá no verso 3, ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Veja, o encorajamento de Davi aqui ao povo é para que eles esperem confiantemente no Senhor. E de que forma se dá essa espera? Em primeiro lugar, Davi nos ensina que devemos esperar
no Senhor, sujeitando o nosso coração a Deus. É o primeiro ponto aí. Nós precisamos, né, ter essa esperança em Deus, mas precisamos fazer isso como? Sujeitando o nosso coração a Deus. E em segundo lugar, ele também nos diz que esperamos no Senhor, como devemos esperar no Senhor, ter essa esperança no Senhor, não é? Devemos fazer isso na esperança de que a providência de Deus acalma a nossa alma. É o que ele vai expressar lá no verso 2 do próprio Salmo 131 aqui. Nós devemos esperar no Senhor conforme a esperança. De fato, a providência de Deus acalma a nossa alma. Então, diante disso, meus amados irmãos, diante dessa introdução aqui que o texto está nos dando e do que podemos entender e perceber com relação à oração de Davi sobre o cuidado com o seu coração orgulhoso, com o olhar altivo e em meio a isso ele ter a esperança de todo, ou seja, uma esperança humilde, uma esperança dependente, uma esperança obediente no Senhor. E não uma esperança de que ele acha que tudo pode, de que ele pode resolver as questões da vida dele, os problemas da vida dele, as dificuldades, ele pode passar por todo e qualquer tormento. Mas sim que ele precisa ter essa esperança no Senhor. E para isso, em primeiro lugar, o que nos vai afirmar aqui propriamente no estudo do Salmo 131, nos versos 1 e 2, é preciso sujeitar o coração a Deus. O salmista vai tratar nos versos 1 e 2, dizendo a mim e a você, nos ensinando essa noite, de que para termos essa esperança no Senhor, sem o orgulho do nosso coração, nós precisamos nos sujeitar ou sujeitar o nosso coração a Deus. Por isso ele começa o salmo aí dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, coisas nem mais para mim. Alguém já disse certa vez que o nosso orgulho torna impossível esperarmos no Senhor. Isso é um fato, isso é verdade, não é? Alguém orgulhoso, alguém altivo, alguém arrogante, ele não vai querer depender de Deus, ele não vai querer ter esperança no Senhor, ele não vai aquietar a sua alma esperando confiantemente todas as coisas para a sua vida, em todas as áreas da sua vida, principalmente também na igreja. Por que a igreja eu destaco aqui? Porque a igreja de Cristo ela passa por deveras dificuldades, por muitas adversidades, por muitos problemas, por muitas lutas, por muitas provações, e isso não só englobando a vida cristã, a vida religiosa, mas também a sua vida particular, a sua vida no dia a dia, a sua vida com a família, com os amigos, a sua vida em sociedade, nos estudos, a sua vida pessoal em si. Então, o coração a Deus. Davi aqui, ele é feito rei. Ele é um líder do povo de Deus. E para provar essa sua legitimidade, ele mostra que aqui ele não foi influenciado por orgulho ou por ambição, mas sim ele procura mostrar que era submisso de espírito e tinha humildade para com Deus. Então, com isso, Davi nos ensina uma nossa vida. Nós precisamos nos contentar com o que Deus nos deu. Nós precisamos nos com aquilo que Ele nos chamou, Ele nos convocou, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, assim como colocou o reinado do seu povo nas mãos do rei Davi. Colocou o trono ali nas mãos do rei Davi. Davi poderia ter estado com os olhos altivos, se ensoberbecido, poderia estar orgulhoso e arrogante e poderia certamente pecar contra o Senhor. Mas não é isso que o salmista Davi faz. Ele fala isso justamente nessa expressão de não ser soberbo o seu coração. Senhor, ele confessa, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Ele também não procura grandes coisas ou algo que esteja além da sua capacidade, além daquilo que ele pode dar conta, ou procurar algo além do que Deus pode considerar esses pontos aqui. É extremamente
o que Deus nos chamou, irmãos. Não desejamos e nem devemos fazer as coisas conforme a nossa própria vontade, o nosso próprio entendimento. É preciso que sejamos moderados nos desejos, evitar aquelas empreitadas perigosas, grandiosas que estão fora do nosso alcance, das nossas mãos, e nos limitar alegremente ao espaço, em vez de tentar grandes saltos aí, sem principalmente o cuidado de Deus. Então, se Deus não tiver nos planos, não adianta você passar à frente. Se Deus não assinar embaixo, se Ele não fizer certeza daquilo que Deus está colocando na tua mão, não adianta, porque de repente você vai alçar um voo muito alto e quando estiver lá em cima pode se sentir orgulhoso, pode se sentir ambicioso com alguma coisa e despencar, e a queda será terrível. Então, o salmista Davi deixa claro para nós aqui de que se o orgulho de espírito for refreado, a consequência será a moderação no nosso comportamento. Se tivermos esse equilíbrio na nossa alma, no nosso coração quanto ao orgulho, as consequências das coisas serão moderadas, não é? Ou seja, o nosso comportamento será... Os olhos de Davi aqui não eram arrogantes, altivos. Ele não tinha sintomas de orgulho no rosto ou nas suas ações, conforme o que ele próprio também expressa no Salmo 18, no verso 27. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Então aqui ele condena o olhar soberbo, o olhar altivo, o olhar arrogante, ou seja, o salmista lutava para isso não virar realidade, para que seu coração ele não fosse dado ao orgulho ou à soberba, né? Ele se esforça ao mesmo tempo em que luta, busca, procurando frear a insistência do seu coração. Como falamos aqui no início, que o nosso coração, segundo a Bíblia, é enganoso e demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? Apenas Deus. Então, ele insiste aqui em frear a ambição do seu coração para que os seus olhos não cedessem aos desejos. Buscava forças onde? Nele mesmo, no seu próprio conhecimento, no seu próprio intelecto, nas suas próprias forças, ou no rei que era, nas ordens que podia dar aos em todas as coisas. Não, buscava forças em Deus, para que todos os seus sentidos e coração feitos a Deus. Que é isso que ele está chamando a nossa atenção aqui, quando ele fala nos versos 1 e 2. Colocar o nosso coração em sujeição a Deus. E ele busca aqui, negando os grandes desejos do seu coração. Davi aqui mostra a atitude de sua alma em se manter humilde, em se manter ali subjugado ao Senhor. E essa ação manteve o seu ofício de profeta. Foi sendo humilde que ele mantém o ofício de profeta. Foi sendo humilde, sem arrogância, sem orgulho, que ele se manteve, se tornou um homem segundo o coração de Deus. Ele pôde assim estar investido de dignidade real. Veja, quando ele lembrava que justamente estava numa linhagem sentando no trono sagrado do unigênito Filho de Deus. Jesus, a raiz de Davi, da linhagem de Davi. E ele sabia disso. Eu estou no trono que nessa linhagem minha levará ao Senhor Jesus Cristo por nascimento. E essas coisas eram grandes demais ao seu coração enganoso e corrupto. Por isso, a decisão de Davi era sujeitar o coração ao Senhor. O seu objetivo único é o de servir a Deus e à igreja. Por isso, se alguém ainda se vê inclinado aqui a grandes coisas, basta olhar para a posição de Davi nesse texto e ser cuidadoso em não ultrapassar os limites próprios de sua vocação, do seu chamado para o qual o Senhor assim o elegeu. Ele não pensava aqui em si mesmo. Não podemos pensar no nosso coração, nas nossas forças, na nossa intelectualidade. Você não pode pensar em você. Você tem que pensar em estar sujeito ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor, em obedecer a Deus em todas as coisas. Por isso, ele não pensa nele mesmo, ele nem sequer dá um passo que não seja pela vontade de Deus.
Ele não dá um passo à frente se não for chamado por Deus a fazer isso. Ele não se mostra como os soberbos aqui, que é citado no salmo anterior que lemos, a quem Deus confunde. Deus resiste aos soberbos, ou seja, Deus confunde aos soberbos. E os soberbos têm projetos orgulhosos, eles correm selvagemente, revirando a terra de ponta cabeça, vão a todas as direções para satisfazer as suas vontades e fazem isso cheios de impaciência e muito menos com esperança, não é? Pretendem resolver todas as coisas pelas suas próprias forças. Então, eles fazem isso rapidamente, porém, num certo momento, quando todos os seus planos estão feitos ou aparentemente arquitetados por eles mesmos, esses planos vão desmoronar. Por quê? Porque não há firmeza nenhuma neles. Porque o coração desses soberbos não está sujeito ao Senhor. Então é por isso que o salmista Davi nos chama a atenção nesse salmo, nos versos 1 e 2, a submissão ao Senhor. E a submissão de Davi aqui é vista justamente em contraste, né? em oposição a daqueles que sem qualquer autorização de Deus confiam em seus próprios corações para ir entrar em projetos que não são autorizados pelo Senhor, porque eles na verdade nunca tiveram uma visão clara do chamado divino para a sua obra, para aquilo que eles deveriam fazer. Então nós precisamos levar em consideração as coisas ocultas, as coisas que Deus nos revelou e nos deu para que fizéssemos. Não é? E muita gente corre atrás daquilo que Deus não mandou, corre atrás de coisas grandes demais para si mesmo, então precisamos ter cuidado nisso. Deus tem nos preparado para a obediência, meus irmãos. Mas aqueles que se rendem à influência da ambição irão se perder e certamente no final das contas perder a esperança. Então, a primeira parte aí, a estrutura da mensagem que o salmista Davi está nos trazendo no Salmo 131, quanto aos 2 primeiros versos, é justamente nos lembrarmos e aplicarmos a sujeição do nosso coração a Deus. Precisamos, claro, num todo nos sujeitarmos a Deus, mas principalmente o nosso coração, porque ele é demasiadamente corrupto, né, e enganoso. Então nós precisamos estar sujeitos ao Senhor. Então é essa a primeira mensagem que o salmista Davi nos traz nos versos 1 e 2. Em segundo lugar, em segundo e último lugar, até porque o Salmo trata o salmista Davi, ele diz que é preciso aí, em segundo lugar, acalmar a alma. O verso 3 ele diz: espera, ó Israel, desde agora e para sempre. Claro, ele está nos ensinando que é preciso acalmar a alma, aquietar a nossa alma. E ele ensina ao povo a que eles aquietem a sua alma e confiem no Senhor. A caminhada aqui, até o verso 3, tem início justamente no verso 2, onde o salmista usa uma figura lá e explica claramente o que ele sobre essa esperança que o faz descansar, mas não só descansar, mas acalmar a alma no Senhor. É quando ele se compara a uma criança desmamada, quando ele diz assim: fiz calar e sossegar a minha alma, como a uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Então Davi tenta dizer que estava deixando de lado todas as ansiedades que traziam inquietação. Um coração ambicioso agora está ou estaria disposto a viver satisfeito com as pequenas coisas que o Senhor lhe concedia. E a gente vai ver por que essa comparação, né? E a gente falamos aqui no início justamente do passo grandioso, das grandes coisas da qual ele se restringe, porque o Senhor não preparou aquilo para ele. Então por isso ele traz aí, faz essa comparação aí no terceiro verso,
sobre justamente o calar e sossegar a alma e fazer isso como uma criança desmamada, aquela que não mama mais, que não está mais sujeita ao leite da sua mãe. Então ele faz isso para aquietar como que nos braços de uma mãe. Assim o faz uma deixa de lado essas ansiedades que ele trazia no coração, essas inquietações, né? Porque ele sabe que o coração ambicioso ele tem o desejo contrário justamente à palavra de Deus e está sempre disposto a satisfazer as coisas dele próprio, mas ele precisa aqui aquietar a alma como a de uma criança. Era como se ele dissesse que estava confiantemente conformado. Essa é a expressão com relação à criança que se aquieta após o desmame. Ele está dizendo que eu estou sujeito ao Senhor, esperançoso no Senhor e aguardando confiantemente, conformado. Eu não estou inquieto, eu não estou reclamando, me queixando, eu não estou murmurando aqui, mas eu estou confiantemente conformado. E faria isso com ele mesmo, né? E eu encorajando o povo a também estar assim, conformado. O silêncio, interessante a questão do silêncio na Bíblia, né? A expressão que traz quietude, introspecção, né? Que traz calma, que traz tranquilidade de pensamento, que traz a reflexão, você pensar nas coisas do Senhor, pensar no como você está obedecendo ao Senhor e o que isso lhe trará de favor, de bênção, de graça e de misericórdia na sua vida. E essa palavra aqui, silêncio, ela tem um sentido de se reduzir ao silêncio, se encolher ao estado de silêncio. É muito interessante. Aquietar a alma aqui é uma posição, na verdade não uma posição, mas uma oposição aos desejos barulhentos que vêm sobre a alma. Aqueles desejos que tumultuam essa alma e traz inquietação à vida. É estar sempre preocupado com o amanhã, no qual o Senhor Jesus nos adverte a não nos preocuparmos, a não sermos ansiosos para com. Então, essa figura da infância aqui é usada pelo salmista Davi, é interessante com um outro sentido em outras passagens. Por exemplo, né, no Isaías capítulo 28, no versículo 9, lá a passagem nos traz a ideia de repreensão. Essa palavra aqui no Salmo ela tem uma ideia, mas em Isaías, por exemplo, no capítulo 28, versículo 9, ela tem um sentido de repreensão, quando o profeta diz assim: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Veja, aqui nessa passagem o profeta reprova o povo por demorar a aprender e por serem incapazes de tirar um bom proveito do ensino que tinham como crianças. Muitas vezes a criança ela demora no aprendizado, né? E em determinadas situações elas são incapazes de tirar um bom proveito daquele ensino que estão tendo. Então aqui há uma advertência, né, no uso dessa palavra, aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, no versículo 9. Então aqui é uma repreensão, né? Mas já no Salmo 131, a recomendação é que haja simplicidade, como aquela que Cristo vai falar em Mateus 18, no versículo 3. Se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, no Salmo 131, o salmista vai usar a linguagem da criança, daquela criança não só apenas na parte da sua inocência, mas na parte da sua tranquilidade, da sua calma, quanto a depender da sua mãe, mesmo. Ou seja, mesmo estando em deveras dificuldades, nós precisamos ter a esperança, não é, de estar confiantes no Senhor.
porque o nosso coração está sujeito ao Senhor. Então, mesmo que aparentemente estejamos distante, né, desmamado do Senhor, como essa criança da mãe, nós precisamos estar esperando onde estamos, confiantemente no Senhor, ou confiadamente no Senhor, em todas as coisas que Ele vai prover. Então, Davi, ele acrescenta aqui nesse texto: minha alma está quieta em mim. Coisa interessante, essa resposta de Davi, essa colocação de Davi, na verdade, é justamente um entendimento que vamos ter com relação a essa distância da criança que é desmamada da mãe, ou talvez a nossa aparente distância de Deus quando em algumas dificuldades. Ele não usa aqui uma linguagem de autoconfiança. Eu estou distante do Senhor, mas estou confiante em mim. Estou autoconfiante no que eu programei, no que eu fiz, no que eu estruturei, no meu conhecimento, na minha força, no que eu estabeleci, em tudo que eu consegui até agora. Ele não está usando aqui essa frase de dizer minha alma está quieta em mim com uma linguagem de autoconfiança. Não é isso. Mas ele está falando desse jeito pelo fato de ter esperança no Senhor, de que o Senhor o tem ajudado a se livrar de um coração orgulhoso, arrogante e de lhe dar esperança, com um coração humilde e sujeito ao Senhor. Coração que precisa de quietude, é isso que ele está falando aqui, por estar lutando com alguns desejos desenfreados do seu coração, do meu coração ou do próprio coração do salmista Davi. Por estarmos lutando com alguma preocupação ou por alguma murmuração ingrata do nosso coração. Por qualquer desses casos que o salmista Davi nos expressa para nós aqui nesse salmo, Davi, diante disso, fez calar e sossegar a sua alma como de uma criança desmamada no seio da sua mãe. Uma criança que já não mama mais, porém ela se aquieta e não se preocupa, porque mesmo ela não tendo mais aquela porção de leite, agora, mesmo distante, ela está valorizando as coisas de acordo com o valor que ela tem. Então, estou aqui, mas valorizo tudo aquilo que o Senhor está concedendo a mim. Dou valor às pequenas coisas, não necessariamente às grandiosas, pelas quais eu estava desejando, almejando, mas o Senhor não tinha me mandado para lá. O Senhor não tinha dito a mim que eu deveria estar no trono. Não, eu me contento em estar com as coisas que o Senhor me deu. Uma criança desmamada, ela confia na sua mãe. Esse é o entendimento. Ela vai confiar na sua mãe, mesmo saindo agora do peito, não voltando mais a mamar, sabendo que ali ela tinha todo o nutriente, a satisfazia, mas ela agora sabe que pode descansar e continuar esperando a provisão que a mãe dará ao seu tempo. É o mesmo processo para com Deus. Nós estaremos aguardando aquilo que Deus vai prover para nós. Aquilo que o Senhor nos dará ao seu tempo. Seja algo grandioso, seja algo pequeno. Ou muitas vezes, talvez, coisas que Ele não nos dê. Porque senão tornaria o nosso coração orgulhoso e altivo. Então, é preciso observar esses detalhes no qual o salmista Davi está nos dizendo, está nos ensinando aqui essa noite. Por isso nós devemos e precisamos acalmar a nossa alma, né? Tirar a nossa alma daquela inquietação, tirar o nosso coração da inquietação. E só podemos fazer isso estando submetidos à vontade de Deus, sujeitando o nosso coração ao Senhor. Só assim nós estaremos tranquilos quanto a tudo no presente e quanto a todos os outros acontecimentos no futuro. Eu quero concluir, irmãos, as palavras do salmista Davi com base no verso final do Salmo, agora lá no verso 3, onde ele vai encerrar esse Salmo 131, né, onde percebemos aqui agora, olhando para o verso 3, a razão por que Davi nunca afirmou ter realizado coisa grandiosa com base apenas no seu espírito ou num espírito de ambição carnal, ou achando que ele podia fazer todas as coisas pelo seu único conhecimento. Ele aqui, finalizando o Salmo, convocando
Israel, todo o povo de Deus, a mim e a você, a esperar no Senhor. Não faça por você próprio. Espere no Senhor. Mesmo diante das dificuldades, das adversidades, espere, sabendo que mesmo distante, proverá tudo aquilo necessário para essa criança. Assim também Deus, mesmo nós achamos que não estamos diante do Senhor, que Ele não está perto de nós, mas por algum momento estejamos passando por grandes adversidades, como foi o Holocausto aqui no início, trazido com aquela ilustração, aonde não podemos perder a esperança mesmo em meio a tanta turbulência, ou como essa dos nossos dias que estamos passando. Nós precisamos esperar no Senhor e saber que mesmo estando fora do seio, nós teremos a provisão necessária para a nossa vida. E essas palavras, elas não seriam aqui pelo salmista Davi encorajadoras se ele não tivesse essa esperança no Senhor. Mas essas palavras são arrojadas por parte do salmista Davi. E Davi está profundamente esperançoso com a graça de Deus sobre ele e também sobre a igreja. Ele não pensa nele mesmo. O verso 3 finaliza o salmo mostrando que Davi não está pensando nele mesmo, na provisão que o Senhor dá a ele, na calmaria que ele deu à sua alma, mas ele olha para o povo, ele vê a igreja, ele vê a todos os outros, e aí estende isso, advertindo, chamando a atenção da igreja a esperar no Senhor. A nossa esperança, irmãos, é segura quando cultivamos um entendimento humilde, sóbrio a respeito de nós mesmos, entendendo que nós somos limitados, falhos e temos um coração enganoso e corrupto. Nós precisamos estar não desejando, nem tentando fazer algo sem a direção e aprovação de Deus. É preciso estar em Deus. Ele é que nos dá esperança sem um coração orgulhoso e muito menos arrogante. Que Deus nos abençoe, meus irmãos amados. Que Deus continue nos orientando na sua palavra. Que Deus continue tratando do nosso coração todos os dias nessa caminhada cristã que é tão difícil, que é tão complicada, que é tão árdua, com tanto espinho, porém nós precisamos andar nela com a esperança do Senhor. Nós precisamos estar sujeitos ao Senhor e esperar nele, em nome de Jesus. Amém. Eu quero apenas uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor por este momento e agradecendo a você que tem nos acompanhado nesses estudos e rogando ao Senhor que os abençoe para a glória de Cristo. Vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito aqui. Nós te agradecemos pelo pão de cada dia. Nós te agradecemos, ó Deus, por toda a providência na nossa vida. Nós rogamos ao Senhor, pela tua graça e misericórdia, que o Senhor continue mantendo o nosso coração sujeito a ti, Senhor. Que o nosso coração esteja com humildade, não orgulhoso, não arrogante, não altivo, mas dependente do Senhor em todas as coisas. Nos ajuda para a glória e louvor do teu santo nome. Abençoa o teu povo, abençoa todos aqueles que têm nos acompanhado e estudado conosco essas mensagens dos salmos, dos degraus, dos cânticos de romagem toda quinta-feira. Nos ajuda, nos abençoa, perdoa os nossos pecados. É o que nós te oramos, agradecidos no santo nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe a todos, que o Senhor nos dê uma boa noite, uma noite de tranquilidade e paz, segundo a tua vontade. O Senhor vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Amém.